Estamos aqui no 8º Sebuc, no turbilhão do pavilhão onde estão todos os estandes, inclusive o do Eco, e vamos fazer nossa primeira entrevista em vídeo com a Maria Tereza Jorge Pádua, que é decana do movimento ambiental no Brasil e, ao longo da carreira dela, criou 9 milhões de hectares de áreas protegidas. Ela vai também lançar um livro amanhã no Sebuc, que conta todas essas aventuras que ela viveu na carreira. Em uma conversa recente, a Maria Tereza contou para a gente: vi a mata ser destruída, o cerrado acabar, a caatinga quase virar deserto. Ela acabou de abrir o Sebuc com uma apresentação sobre o histórico do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Maria Tereza, a lei do SNUC foi promulgada em 2000, mas chegar lá não foi assim tão fácil. Quais foram os marcos desse caminho até chegar à promulgação, a passagem da lei? A primeira minuta feita sobre o SNUC foi feita por uma fundação que eu tive a honra de presidir também, a Fundação Pro Natureza, sobre a égide do Almirante Ibsen de Gusmão Câmara e de grandes especialistas na área que estão aqui hoje, Miguel Milano, Jesus Delgado, grandes especialistas, nos ajudaram a fazer a primeira minuta de uma lei, de um projeto de lei que foi encomendado à Funatura. A minuta foi encomendada à Funatura pela ESEMA, Secretaria Especial de Meio Ambiente, e pelo ex-IBDF. A Funatura levou alguns anos para preparar isso e ela foi encaminhada ao poder público em 1988. Em 1989, o IBAMA foi criado, congregando a SEMA e o IBDF, e daí o IBAMA estudou esse anteprojeto de lei, o CONAMA o aprovou e foi para o Congresso Nacional. No Congresso Nacional ele ficou até o ano 2000 e sofreu muitas modificações. A lei criou um número excessivo de categorias de unidade de conservação? Olha, para começar, Eduardo, a lei que foi aprovada não teve muito a ver com aquela minuta feita pela Funatura. Não teve quase nada a ver, aproveitou muito pouco. E essa minuta também foi muito modificada no IBAMA e no próprio CONAMA. Mas quando chegou no Congresso, ela sofreu muitas alterações para prestigiar alguns grupos, não? Então, realmente, eu critico muito o excesso de categorias. Por exemplo, são 13, né? Que têm os mesmos objetivos. A reserva biológica, estação ecológica, poderia ser uma só categoria. O refúgio de vida silvestre com a área de relevante interesse ecológico também poderia ser uma só. As de uso direto dos recursos, reservas de desenvolvimento florestal, ou a RESEX, reservas extrativistas, têm exatamente os mesmos objetivos. E tem até categorias que eu nem julgo necessárias como categorias de unidades de conservação, que é o caso das áreas de proteção ambiental, florestas nacionais, floresta nacional e reserva de fauna. Então a gente passaria bem provavelmente com metade das categorias que temos hoje. Pelo menos essas que são idênticas em objetivos de manejo poderiam ter sido congregadas, seja sistematizado de uma forma melhor. Falando em manejo, uma controvérsia grande também é sobre os planos de manejo que também foram criados junto com o SNUC. Para dar um exemplo, o Parque Nacional de Superaguia foi criado em 1989, passaram-se 26 anos, ele está ainda em fase de conclusão do seu plano de manejo. Isso significa que ele não pode nem receber visitantes. Temos também um excesso de burocracia nos planos de manejo? Temos sim. Embora a lei determine a necessidade do plano de manejo, e sobre um certo ponto de vista é fundamental,
também, que a lei tenha previsto isso, mas na prática virou panaceia. O plano de manejo vai resolver tudo. E não é verdade. O plano de manejo pode ser muito simplificado. Ele pode dar um retrato da situação em um mês. E daí você vai, com o passar dos anos, sofisticando. Com as pesquisas científicas, com o conhecimento, você vai sofisticando. Mas no Brasil não, ele já surgiu assim, o plano de manejo, segundo a lei do SNUC, já serviu para as grandes consultorias por milhões de reais para fazer um plano de manejo de um parque nacional, que a meu ver não foi muito sofisticado, muito normatizado o plano de manejo, sem que no campo tenha tido efetividade, tenha sido implementado. Um dos outros grandes problemas que as nossas áreas protegidas têm é a questão da regularização fundiária. A lei do SNUC falhou em prever a regularização fundiária? Falhou. A lei do SNUC falhou em várias coisas. Não previu um Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, não previu uma instituição para as unidades de conservação do Brasil, não previu. Não previu implementação, não previu carreira, plano de carreira, não previu recursos financeiros adequados para o funcionamento. Então, e sobre a regularização fundiária, que é o maior problema das unidades de conservação de uso indireto dos recursos, a terra tem que ser do governo. Você não pode chegar num proprietário particular e falar que ele está proibido de fazer isso ou daquilo, ou aquilo, porque ele entra com um processo de desapropriação indireta na justiça. Você pode chegar para um proprietário ou uma área de um parque nacional, comprá-la, regularizá-la e daí sim fazer o que tem de ser feito ali dentro, o que tem de ser preservado e como tem de ser preservado. Mas simplesmente decretar um parque nacional, ou vários, os 60 e tantos que o Brasil tem, as reservas biológicas e as estações ecológicas, cujas terras têm de pertencer ao governo, e o governo, o poder público não poder comprar essas terras e não comprar ao longo dos anos, ele não pode implementar. Não pode implementar, não pode receber turista. É isso que dá origem aos famosos parques de papel? É isso que se chama parques de papel, que é um termo que eu particularmente não gosto. Mas o que aconteceu no Brasil foi isso. Se esqueceu ao longo dos anos que o primeiro passo é comprar a terra. O SNUC não fala sobre isso, a não ser no seu artigo 36, que manda que os recursos de compensação ambiental sejam aplicados em unidades de conservação. Mas isso é muito pouco. O fato da lei ter facultado várias categorias de manejo de uso direto, quer dizer, para um governante é muito mais fácil criar uma unidade de conservação de uso direto ou aquelas que não se precisa comprar terras, como é o caso de APAS, área de proteção ambiental e tal, é muito mais fácil e é demagógico, eles fazem isso com grande facilidade. Agora, quando é uma unidade de conservação de uso direto, precisa do dinheiro, né? E ninguém vai atrás desse dinheiro ao longo dos anos, então você não pode implementar uma unidade de conservação de uso indireto sem os recursos financeiros, sem a regularização fundiária. Bom, celebrar tem vários motivos. Só o fato de ter os objetivos nacionais de conservação da natureza em uma lei e as categorias definidas para suprirem esses objetivos nacionais definidos em lei já é uma coisa a comemorar. Não? Tem vários defeitos, mas já foi algo bom. E além do mais, homogeneizou em termos de federação. Os estados mais ou menos acompanharam os sistemas estaduais, mais ou menos acompanharam, alguns até corrigiram alguns defeitos da lei federal, do SNUC, da lei 9985 de 2000, até corrigiram e melhoraram, mas homogeneizou, né? Melhorou sobre esse aspecto, deu um incentivo também aos estados para ampliar seus sistemas e criar mais unidades de conservação.
E por último, para fechar, eu queria te perguntar o seguinte, você que foi privilegiada em viajar pelo Brasil inteiro e ver todas as belezas naturais do Brasil, o que você destacaria como os lugares que mais marcaram a sua vida e o que você diria para os jovens que querem também começar a conhecer o patrimônio natural do Brasil? Ô Eduardo, se são parques nacionais é porque são todos magníficos. São as coisas mais belas que o país tem e em qualquer país do mundo é isso. As coisas mais belas são parques nacionais. Mas em termos paisagísticos, eu diria que como a Parados da Serra é difícil, é muito excepcional, eu acho muito bonito. É uma paisagem muito incomum no Brasil, então se me perguntasse, você tem que dizer qual que é o mais bonito, eu diria a Parados da Serra. Em termos de ecossistemas, eu gosto demais de bicho, então para mim é o Pantanal. Eu tenho o título de cidadã pantaneira por 17 municípios. E é um título que eu uso. Quando eu chego no Pantanal, eu falo, sou pantaneira. Ora, se eu tenho o título de cidadã pantaneira, então... Agora, não é possível não se gostar da Mata Atlântica, da Amazônia. E eu, com os amigos, criamos a Funnatura, que foi a segunda não governamental do Brasil, a segunda não governamental criada no Brasil para cuidar do Cerrado. Então eu amo o Cerrado também. E alguma dica então para o jovem naturalista, alguém que queira começar a desbravar o Brasil? Olha, para quem realmente gosta de natureza, trabalha com uma área protegida, é muito bonito, é muito melhor e você sente que vale a pena, você sente que está fazendo um trabalho para a sociedade de fundamental importância. Você está oferecendo os serviços sistêmicos que a nossa comunidade, que qualquer povo precisa, qualquer nação. A gente está protegendo áreas que vão dar água, biodiversidade, quer seja para agricultura, para medicina, para veterinária. A gente está protegendo os solos, a gente está fazendo um país melhor. Então, se é alguém que gosta do assunto, vá com fé e sabendo que vai ter muita decepção, grandes alegrias, mas é a convicção que você está fazendo algo para o bem da humanidade. Isso eu acho assim uma delícia, acho um privilégio danado. Muito obrigado.